boa noite, meus amigos. Estamos ao vivo aqui pelo programa Eclésia, na sua rede Século XXI. Alegria, mais uma vez, nos encontrarmos para falarmos de catequese, história da igreja, sempre alguma coisa relacionada à vivência da nossa fé católica. O nosso comentarista oficial aqui do programa Eclésia é o padre Guido Motinelli, que hoje, excepcionalmente, não está conosco. Em algumas oportunidades, na ausência do padre Guido, a gente contou com o auxílio de um padre que a gente conta hoje também com o auxílio dele, que já é nosso amigo aqui da casa, padre Wander Maia, na qual eu dou boa noite agora. Boa noite, padre Wander. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Eric. Boa noite a você que nos acompanha pela rede Século XXI nesta noite. É mais uma alegria estar aqui, viu? Bem-vindo mais uma vez. Sempre que o senhor vem aqui, a gente bate bom papo, né, padre? A gente quer bater um papo e convidar nossos telespectadores, nossos amigos, a participarem conosco dessa conversa, desse papo, que o tema hoje é muito interessante. O tema é muito interessante. Eu tenho certeza que você já ouviu falar alguma coisa desse tema, mas vamos conversar sobre esse importante tema relacionado à nossa fé católica. Se bem que não é tão a fé católica assim, nós vamos entender por quê durante o programa. No dia 8 de agosto de 1984, portanto, 8 de agosto de 1984, há pouco tempo, então, nós estamos lembrando 30 anos dessa data, a Igreja Católica emitiu um documento, ainda era o papado do Papa João Paulo II, e um cardeal que depois veio a ser o Papa Bento XVI, ou seja, o cardeal Joseph Ratzinger, assinado por ele, um documento que levantou problemas numa corrente teológica, ideológica, que existe dentro da Igreja Católica, chamada Teologia da Libertação. Então, há 30 anos, a Igreja condenou oficialmente, iniciou esse processo de dizer, olha, tem alguma coisa errada com essa corrente aí, chamada Teologia da Libertação. Isso aconteceu, então, como eu acabei de dizer, há 30 anos atrás, e a gente quer conversar um pouco sobre isso. A pergunta que eu quero fazer daqui a pouquinho para o padre Wander, e vai ser o tema do nosso programa, por que a Igreja Católica condenou a Teologia da Libertação? Você pode ligar para a gente, como de costume, fazer sua pergunta, o seu comentário, que a gente vai falar durante todo o programa de hoje sobre esse tema. Quem sabe a gente consegue colocar sua pergunta, sua curiosidade aqui para a gente. Liga para nós no 19 3871 9620, é o nosso telefone, 19 3871 9620, ou então manda e-mail para a gente no eclesia@rs21.com.br. E o tema, então, justamente é esse. Vamos falar sobre a Teologia da Libertação. Por que a Igreja Católica condenou? E vamos entender um pouco mais sobre essa realidade. Agora, padre Wander, para a gente começar essa história e a gente entender, antes da gente entender por que a Igreja Católica se levantou contra a Teologia da Libertação e oficialmente a condenou desde 84, também teve um documento oficial em 86, mas antes da gente entender o motivo que levou a Igreja a levantar a voz e dizer que existe algum problema nessa corrente, vamos entender o que é a Teologia da Libertação. Eric, imagine uma teologia, ou seja, um caminho de compreensão de Deus e da sua revelação, de aprofundamento do seu ser e da sua obra, da sua palavra, que se apropriou para fazer isso de um instrumento, de uma ferramenta ateia, que é a filosofia materialista marxista. O senhor está dizendo que é uma via de entendimento, aprofundamento da fé, mas de alguma Sem coisa Deus. Que não tem Deus? Ué, é estranho uma coisa, mesmo. Não é um paradoxo, é mais do que antagônico, é uma coisa assim, incompreensível. O que aconteceu é que, na busca de tentar compreender o como aliviar as misérias materiais do homem, e particularmente na América Latina, uma determinada corrente acabou se perdendo. E, em vez de buscar na escuta profunda, sincera de Deus com a Igreja, porque aqui, olha, a regra da fé, embora a palavra de Deus, estamos neste mês, no mês das Sagradas Escrituras, embora a palavra de Deus é a primeira parte do tripé de fé para nós, que é a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia, a tradição e o magistério. A regra, enfim, de fé não é a palavra de Deus, mas é a igreja. Certo. Porque a igreja é que guarda e que transmite. Então, imagina se tentar fazer teologia deixando de lado aquilo que Deus revela e que nos transmite através da igreja, utilizando-se de uma ferramenta, de um instrumental de compreensão da história, um instrumento ateu, que não reconhece, que não aceita
a existência de Deus, Eric. Foi no que caiu a teologia da libertação. Interessante o senhor começar falando sobre esse tripé. A gente sempre cita isso aqui no programa Eclésia, de acordo com os temas que a gente traz aqui para o programa, né? Que nossa crença está baseada nesse tripé, né? As Sagradas Escrituras, a tradição oral e também o magistério da igreja. Se não me engano, eu acho que é em Timóteo 3, que afirma que a igreja é coluna e sustentáculo dessa verdade. Sim. E por falar em verdade, tem tudo a ver com o tema de hoje. A teologia da libertação, eu posso ver se eu estou enganado afirmando assim, por favor, bagunçou um pouco o conceito das verdades de fé, ou é exagero pensar assim? Vamos mais longe um pouco, hein? Certo. Isso aqui hoje vai pegar fogo, eu estou falando sério. Porque não é que bagunçou, não. Certo. Há algumas questões ligadas às verdades de fé. Desconsiderou. Desculpe, me desprezou. Passou a fazer teologia sem nenhum respeito a essas verdades de fé, aos mistérios da nossa fé, a encarnação, a redenção e assim por diante. Quis, exatamente como que numa louca autonomia, ensinar o caminho da verdade, só que desprezando a verdade. Imagine mais ou menos uma coisa meio que absurda, hein? Mas quis matar a sua sede sem tomar água. Entendi. Você já viu matar a sede em copo vazio? Tem como, né? Então propôs um copo vazio, vazio de sentido, vazio de beleza, vazio da verdade. Vazio da verdade porque a desprezou, não aceitou. Até porque se aceitasse a verdade tal e qual Deus a revelou sobre si mesmo e que confiou à igreja a continuidade desta revelação, não teria caído no absurdo, no erro que caiu. Que é anular totalmente o sentido da fé, a sobrenaturalidade, o caminho espiritual. E, no fundo, acabou tratando a igreja, como vai dizer mais tarde o próprio Papa Francisco, como uma mera ONG social. É isso que a teologia da libertação fez. Tratar a igreja de Cristo, a Santa Igreja, como uma mera ONG social. Parte desses problemas, ou talvez o centro desse problema, porque aproximou-se, então, da verdade de fé, uma corrente que o senhor já passou aqui por ela rapidamente nessas primeiras palavras, de origem ateia, ou seja, uma ideologia que não acreditava em Deus, mas baseada num pensador alemão chamado Karl Marx, né, Padre Wander? Correto. Explica um pouco para a gente, em poucas palavras, que relação foi essa? O que entrou dentro dessa corrente chamada Teologia da Libertação, que não sei se acabou atrapalhando o início dela, ou se o início dela foi bom e depois ficou ruim, não sei se eu consigo afirmar isso dessa maneira. Mas fala um pouco para a gente que corrente é essa chamada marxismo. Ok. É que, como doutrina filosófica, certo, o marxismo propaga, vamos dizer, o marxismo prega a total superação das desigualdades sociais, a começar por aí, através de uma coisa que se chama luta de classes. Certo. Ok? A superação pela luta de classes. Isso aqui já nos diz muito. Depois, o marxismo prescinde totalmente da existência de Deus e coloca o homem como centro das coisas. Num primeiro momento, porque depois não é nem o homem. A gente vai ver que se começa negando Deus, depois a igreja, depois o próprio homem, tanto que todas as doutrinas atuais que financiam o aborto, que financiam os movimentos homossexuais e assim por diante, derivam da doutrina materialista, que é o marxismo. É uma doutrina exclusivamente material, que despreza totalmente o sentido transcendente da vida humana, da sua existência, e que, embora Marx, não vamos por aí que pode ficar cansativo, embora Marx não tenha sido nada original, porque copiou outros filósofos, como Hegel, e aí vai. Outras pessoas que vieram antes dele. Antes dele, um grande mico, inclusive aquela afirmação, a religião é o ópio do povo. Agora eu pergunto para você que está nos acompanhando, o que tem a oferecer como contributo a uma teologia, a doutrina de um homem que ensinou que a religião é o ópio do povo? Eric. Pois é. O que pode contribuir? Ele já está dizendo que a religião é um mal. Agora, imagine, alguém diz que a religião é um mal, e aqueles que estão na única, autêntica e verdadeira religião, que é a fé católica, que nos leva e conduz a Deus, e nos conduz para o caminho da eternidade, que é o único fim do homem sobre a terra,
Imagine, vão buscar naquilo que ensinou esse homem, que a religião é o ópio do povo, vão buscar argumento, vão buscar um caminho de reflexão para como superar o mal da miséria material da humanidade. É um absurdo, é uma incongruência. Você que está nos acompanhando, você entende o que é isso? É a mesma coisa que você chamar para fazer o exorcismo uma pessoa que não acredita que o diabo exista. Pois é, não tem jeito, né? Como é que faz isso? Pois é. Né? Mas vale lembrar aqui para os nossos amigos telespectadores, esse materialismo que o padre Wander chamou aqui, exatamente ele significa, completando aqui o que ele acabou de dizer, que o homem se fechou num ciclo na qual não tem mais relação com o transcendente, ou seja, com Deus. Né? O Karl Marx recebeu outras influências de outros pensadores que vieram antes dele, mas se fechou o homem numa redoma da qual não tem espaço para Deus. Né? E isso não ficou apenas no campo econômico, porque logo depois desse período, alguns regimes totalitários e por vias também da economia, pregaram esse marxismo, também que ficou conhecido como comunismo e como socialismo, que são de origens marxistas, não ficou só no campo econômico, né, para toda uma sociedade, porque o próprio Marx dizia, por exemplo, que o comunismo é a única maneira do homem se realizar de maneira completa, né, sem Deus na história, e o que é pior, né, essa corrente chamada comunismo, socialismo, durante a história, na Rússia, na China e em outros países, matou mais de 100 milhões de pessoas em tempo de paz do seu próprio povo. Né? Então, foi esse tipo de problema que acabou desencadeando numa coisa que chamou Teologia da Libertação? Sim. O que acontece é que, no momento exato em que o marxismo estava fervilhando, mundo afora, principalmente, Eric, nos países do leste europeu, e que criou o que se chamou de a cortina de ferro, no mesmo momento, imaginem vocês, um certo segmento de alguns membros da igreja vão se encantar por aquilo que estava começando a fazer um mal, mas de uma forma tão destrutiva numa grande fatia do mundo, que eu me pergunto, se encantar pelo quê? Pelo que estava espalhando a fome, a miséria, a morte, o terror, onde se implantou? Uma doutrina que, sob o pretexto de colocar o homem no centro da história, financiou talvez um dos maiores movimentos de desprezo, de escarnecimento, de desprezo do ser humano em toda a história, a ponto de, como você mesmo disse, deixar um saldo de mais de 100 milhões de seres humanos mortos. Eu vou dizer já de cara, Eric, se nós estamos falando dos nascidos, hein? Se a gente for entrar na questão do aborto, aí a coisa toma um rumo, porque são vidas também, são seres humanos. Claro. Okay? Muito bem lembrado. Quer dizer, aí nós temos 40 milhões de abortos ano, que também nasce, vamos dizer assim, de uma compreensão do ser humano totalmente materialista. Quer dizer, já que não há nada no ser humano que lhe dê nobreza, lhe dê dignidade, além da matéria da qual ele é parte, então ele pode ser usado, utilizado e descartado à revelia como a bel prazer, como se quer fazer, se necessitar, sem o mínimo respeito, sem a mínima consideração. Isso, né, Padre Wander? A gente já está terminando aqui o primeiro bloco, mas isso para lembrar de um tipo de socialismo, que é o socialismo de classe. Mas se a gente, por exemplo, aumentar aí a conta para os outros problemas do socialismo de raça, o nacional-socialismo alemão, que também é conhecido como nazismo, essas mortes aumentam em muitos, né? Em muito. Olha, eu vou pedir para você, se você permite, que nós seguremos um pouco, que eu quero dar uma palavra sobre isso. Por quê? Porque nós vamos entender qual foi a relação de São João Paulo II e do então cardeal Joseph Ratzinger, o futuro Papa Bento XVI, com a teologia da libertação, a partir da própria experiência que a mesma doutrina que ela tomou para vamos dizer assim, para se firmar, qual foi a experiência que essa doutrina materialista, filosófica, o marxismo, acabou trazendo nos países onde ela foi aplicada. Agora imagina, se nos países onde ela foi aplicada, ela deixou um saldo desastroso de desumanização, de pervertimento da sociedade, assim por diante, o que ela traria para a igreja se colocada dentro? Aí nós vamos entender por que São João Paulo II
porque o então cardeal Joseph Ratzinger foram tão taxativos, foram tão sólidos em enfrentá-la. Ótimo, então a gente continua essa conversa no próximo bloco. Você aproveita, liga para a gente no 3871-9620-19 é o código da nossa região, ou mande um e-mail no eclesia@rs21.com.br. A gente continua essa conversa no próximo bloco. Não sai daí, até já. Jesus, coloca tuas mãos benditas. Então vamos continuar a nossa conversa aqui no programa Eclésia com o padre Wander Maia, que excepcionalmente está aqui conosco no programa Eclésia dessa noite, para conversar sobre esse tema interessante relacionado à teologia da libertação. Nós estamos lembrando 30 anos do primeiro documento que condenou a teologia da libertação na Igreja Católica, de 1984, assinado naquela época então pelo cardeal Joseph Ratzinger, que é o nosso querido Papa Bento XVI, né, quando ele ainda trabalhava no papado de João Paulo II. Né? E tudo que a gente está dizendo aqui é bom enfatizar, não é a nossa opinião, não é questão de minha opinião e nem mesmo a opinião do padre Wander. Nós estamos repetindo o conteúdo desses documentos. Né? Essa condenação é solene, oficial, na Igreja Católica por uma entidade lá do Vaticano, assinada então pelo cardeal Joseph Ratzinger. Então a gente não está discutindo a nossa opinião, apenas estamos aprofundando no conteúdo desses documentos. Mas queria entender agora, padre Wander, a origem, né? Como isso começou, onde isso começou, e eu diria uma pergunta até para o senhor, não sei se o senhor consegue responder. Né? A pessoa que inventou a teologia da libertação, ela tinha boa intenção? A intenção dela era realmente levar uma discussão de zelo e cuidado pelos pobres? O senhor saberia responder essa pergunta? Então, Eric, primeiro, sobre a intenção, o Gustavo Gutierrez, né? O padre Gustavo Gutierrez é aquele peruano, né? É peruano que, veja, nós estamos ali num ambiente meio que pós-Vaticano II, um pouco de confusão em tudo aquilo que a Igreja pediu que se avançasse em direção a uma nova evangelização. E muito bem, sobre a intenção do padre Gustavo Gutierrez, não tenho o que dizer. Só Deus pode julgá-lo. Certo. Ok? Eu quero colocar isso aqui claramente. O juízo pertence a Deus. Isso é uma questão da sua consciência. Sobre o aspecto externo, não há dúvida alguma de que se equivocou. Talvez compadecendo-se da situação de miséria material de uma série de comunidades, talvez com as quais teve contato e assim por diante, se afligiu e nessa aflição de tentar buscar um caminho de superação dessas misérias, acabou perdendo o epicentro, o centro de tudo isso, que só Cristo ilumina o mistério da dor e do sofrimento humanos. Aqui é uma questão de fé. E a partir exatamente do mistério de Cristo, do mistério da encarnação, se enfrentar a questão desse tipo de sofrimento, que é um sofrimento de ordem material, que depois desemboca em tantos outros, não há dúvida alguma, que se pode enfrentar também essa questão e ter utilizado da ferramenta, do instrumento, da doutrina marxista, eu vou bater nessa tecla até o final, de um sistema de pensamento ateu, agregar a sua teologia, ou seja, a busca da compreensão de como superar esse mal, foi realmente um erro terrível, um erro crasso. Não estou falando com teólogos, não, eu quero dizer aqui, falando com o povo católico que está nos escutando. Isso aqui não é um debate teológico, isso aqui é a recordação daquilo que a Igreja, como mãe e como mestra, realizou há 30 anos atrás, ao advertir e condenar exatamente essa teologia como um caminho errado, um caminho errôneo de se interpretar qual é a vontade, qual é o sentido, qual é o querer de Deus, como Deus quer que se enfrente a questão da miséria material, deste mal do homem sobre a nossa terra. Não é como nós queremos, é como Deus quer. E só pode ensinar como Deus quer aquela que foi incumbida por Deus para isso, autorizada, que foi instituída por Deus para isso, que é a sua Santa Igreja, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, aqui na pessoa do Papa, Eric. E também vale ressaltar, diga aqui, viu, Eric, que a Congregação para a Doutrina da Fé
não deu uma opinião sobre o tema. Ela emitiu um parecer de ordem solene, a mandato do Papa, porque ela cuida da nossa fé. Sobre o que diz respeito à fé católica, essa teologia não está dentro daquilo que nós acreditamos e professamos. Eu acho que resume, né? Claro, claro. Né? O nosso telespectador Euclides Fonseca mandou justamente essa pergunta sobre a fundação, que o senhor já respondeu. Só quero completar, lembrar que mais ou menos de 50 a 60, onde começou essa discussão, o CELAM de Medellín foi em 1968. O padre Gustavo Gutierrez, esse peruano que iniciou essa discussão, já levou esse conteúdo lá para o CELAM de Medellín. Mas em 1971, que ele cunhou mesmo esse nome, Teologia da Libertação, começou lá em 1971. Esses documentos na qual o padre Wander se referiu, eu tenho aqui impresso em minhas mãos, é claro, ele é muito grande, é impossível a gente ler aqui durante o programa, de 1984, outro de 1986, mas ambos podem ser encontrados em língua portuguesa no site do Vaticano, essa condenação solene oficial da Teologia da Libertação. Esse peruano criou, mas no Brasil isso caiu como uma luva. Muita gente acabou entrando nessa discussão logo no início. Um grande nome desses teólogos considerados, talvez, esse é considerado talvez o mais expoente, o maior expoente aqui no Brasil, o Leonardo Boff, que foi um frei, hoje não é mais, o frei Leonardo Boff. Ele escreveu um livro chamado Igreja, Carisma e Poder. Esse livro foi, eu acho que o estopim, padre Wander, vamos dizer assim, que a igreja começou a reparar, opa, tem alguma coisa errada, e ele foi chamado, inclusive, para falar sobre ele. Conta um pouco para a gente que livro é esse e que contexto foi esse. Primeiro, Eric, seria uma piada se não fosse de tão mau gosto. Me vem aqui agora. Imagina, uma teologia sem Deus. Uma piada, não? Claro. Seria, se não fosse de tão mau gosto. Depois, com todo, olha, respeito, acima de tudo, a verdade. O primeiro respeito meu aqui é a verdade. Porque se sucumbe esse respeito, se sucumbe todo o resto. Leonardo Boff, ex-teólogo. Vamos tirar o substantivo, o adjetivo aí, hein? Certo. Porque oficialmente ele não tem direito mais para exercê-la, para exercer a teologia. Ex-teólogo. Certo. Tá? Sem macular ninguém. O meu respeito, primariamente aqui, é a verdade. Certo. Ex-teólogo. E esse livro, que desde um primeiro momento já mostrou que ele ia causar um mal nefasto, esse livro se tornou uma espécie de carta magna dos ideários da libertação, acima, inclusive, do próprio Evangelho. Quer dizer, o capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de São Marcos diz assim: boa nova de Jesus Cristo, anúncio da boa nova de Jesus Cristo, ok? Aqui nós temos, parece-me que, o anúncio da boa nova de Karl Marx. O homem basta-se a si mesmo. Ele resolve os seus problemas. E da maneira que der. O que é isso? O que aconteceu? Já que a teologia sem Deus é uma piada, mas a teologia sem Deus é a base desta reflexão, e aí a igreja não conta, e aí o transcendente não conta, aí os sacramentos não contam, aí a fé não conta. O que acontece? Se propôs um caminho, nunca uma teologia, uma sociologia, de tentativa do homem de aprimoramento da sociedade, do mundo, da matéria. E como São Paulo disse aos Tessalonicenses, buscando, sequiosos de ouvir novidades, muitos correram atrás por não buscarem forças para permanecerem fiéis àquela verdade que os poderia ter salvo. É claro que também porque, se você elimina, cá entre nós, se você elimina a fé, você elimina a vida eterna, você elimina o juízo particular. Está ótimo, está excelente. Você elimina a necessidade urgente de conversão, de mudança radical de vida. Sabe o que falava o padre Leonel Franca, o servo de Deus, se eu não me engano, o sacerdote jesuíta que está em processo de beatificação? Certo. Vai uma chave aqui, Eric, de leitura sobre, inclusive, essa realidade do quando que esse homem começou a contestar o ensinamento oficial da igreja. O ateísmo começa no 6º mandamento.
Pensa nisso. Interessante. Padre Wander, a gente está dizendo desde... Vocês entenderam, né? O senhor quer completar? Vocês entenderam o 6º mandamento. Não, todo mundo vai buscar lá no catecismo. Deixa assim, então, fica melhor. Deixa Okay. assim, fica melhor. A gente está dizendo desde o início do programa que a teologia da libertação, como afirmam os próprios membros dessa corrente, né? O próprio Leonardo Boff disse que ele não veio trazer a fé no marxismo, mas o marxismo para dentro da fé. Aí a igreja levantou a voz, etc. Mas isso não começou na década de 80, porque o marxismo deu origem ao socialismo, né? O socialismo é uma etapa anterior ao comunismo, né? Que na prática é inviável. Não existe uma sociedade sem Estado, sem hierarquia, etc. Mas o marxismo, o socialismo, o comunismo, desde o Beato Pio IX, né? Que tomou posse, se não me engano, em 1846, desde o Beato Pio IX, passando depois pelo início do século XX, com Leão XIII, Pio X, Bento XV, Pio XI, XII, etc., até Bento XVI, e a gente vai comentar ainda sobre o Papa Francisco, sobre isso também, todos esses papas pronunciaram solenemente contra essa corrente. Mesmo assim, com toda essa pronúncia, ainda assim a gente vê esse problema. Na raiz da questão, o senhor disse desde o início, que não tem compatibilidade com a fé, não tem como. Agora, como foi possível chegar do tamanho que chegou? Porque isso aí expandiu de maneira muito grande em toda a América Latina. Como foi possível? Se era uma coisa solenemente condenada na igreja, como que chegou onde chegamos? Eric, aqui. Primeiro, alguém afirmar que não veio levar a fé ao marxismo, mas o marxismo para dentro da igreja? Imagina alguém afirmar que não veio trazer luz às trevas, mas veio trazer as trevas para a luz. Olha, é de matar, não? Uma coisa dessas. Agora, se alastrou, eu penso muito naquilo que diz o Salmo 94. Não endureçais o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. O que eu acredito é que, quando os papas condenam essa doutrina, que parte do ateísmo, na verdade, a condenação está aí em virtude do ateísmo. E ontem ainda ouvia de um sacerdote muito preparado, numa palestra da qual participei, escutei pessoalmente, que ele dizia assim, não é que, falava de Pio XI, não é que o marxismo e o catolicismo são incompatíveis porque Pio XI falou que são. Não. Pio XI falou que são porque são de fato. Ok? Porque são... E não foi só ele, todos os papas. Agora, quando a igreja recorda a verdade, diante da verdade você tem duas decisões. Você, humildemente, aceita, acata, e é por ela orientado, curado, conduzido, ou você a repele, e aí pela senda das trevas você vai chegar a cometer realmente absurdos, loucuras. Eric, Jeremias 6,16 fala, parai e perguntai sobre os antigos caminhos. É isso que os papas estavam dizendo. Parai e perguntai sobre a doutrina revelada de ontem, hoje e sempre. Não sobre o que fizeram dela. Segundo, exatamente o querer pessoal. Segundo, o querer resolver as coisas do próprio jeito. O problema é quando a gente quer resolver as coisas do próprio jeito. Aí você pega uma série de comunidades religiosas, você pega uma série de paróquias e assim por diante, que em vez de continuar trilhando o caminho da verdade, do bem, da justiça, como sempre aconteceu, aos pés do Senhor, porque o homem, quando adora a Deus, o homem, quando busca a Deus, ele sabe por onde ir, ele tem a clareza do que fazer. Eu torno a dizer, meu querido, começaram a fazer por conta própria, agora vai ser do nosso jeito. E cá entre nós, fazer do nosso jeito, não foi a mesma sedução de Adão e Eva? Pois é. Não foi? Por que arrastou a tantos, Eric? Que nós temos o pecado original. O ser humano tem tendência ao orgulho, a querer fazer por si próprio. E o fato de nós, sacerdotes, religiosos e religiosas, sermos consagrados a Deus, porque todo batizado também o é, não dirime essa possibilidade, não. E a tentação de dizer, olha, agora vamos fazer do nosso jeito. Sei que a igreja está ensinando assim, eu sei que até aqui foi assim, mas agora não. Agora vai ser como nós queremos. E foi o que acabou acontecendo, a sedução do sereis como deuses.
queria só fazer um comentário rapidamente para a gente encerrar essa parte para outras questões interessantes. O senhor falou de Pio XI, ele escreveu um documento solene contra isso, sim, mas em 1949, já com Pio XII, sim, tem o decreto contra o comunismo, que é curto e grosso, dizendo que não podemos associar, fazer parte e nem entrar nessa furada chamada marxismo, comunismo, socialismo. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Esse decreto contra o comunismo ainda é válido até hoje? Se ele é válido, personagens clássicos marxistas, como por exemplo Che Guevara, aquele grande assassino cubano, nós não podemos associar com as imagens religiosas, não tem como. De maneira alguma. Isso é uma blasfêmia. É válido, é doutrina perene, porque a condenação de uma doutrina ateia vai ser perene até o final. A mentira vai ser mentira até o fim. A mentira não foi mentira no passado, porque um papa achou que era mentira e ponto final. Não, era mentira. O servo de Deus, aquele que Deus colocou à frente de seu rebanho para vigiá-lo, diagnosticou, conseguiu identificar a mentira e denunciou-a. Então, a denúncia continua sendo plenamente válida. E o remédio é que nos conservemos na sã doutrina, naquilo que a igreja ensina. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ninguém tem maior amor do que o que dá a vida pelo seu próximo. E quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso significa obediência e fidelidade até a morte. Queria que o senhor fizesse um comentário para a gente, antes da gente terminar ainda esse segundo bloco, sobre a figura do pobre diante da teologia da libertação. O próprio documento do cardeal Ratzinger, principalmente o de 84, ele fala da justa aspiração por buscar resolver esse tipo de problema, e também sociais, e que o cristão faz parte diante dele. Mas faz um paralelo para a gente entre a pobreza evangélica e essa busca via marxismo, na qual a teologia da libertação acabou entrando de cabeça, e que bota essa figura do pobre também no centro dessa discussão. Comenta para a gente. Tá. Primeiro, o pobre é só uma bandeira, nada mais. Sendo bem sincero aqui, olha, a teologia da libertação não está nem aí para o pobre. Nem aí. Eu vi muita gente com o discurso do pobre na boca, mas que vá lá, hein? Na prática é uma coisa totalmente diferente. Tanto que, Eric, hoje é real, pode prestar atenção. Não é mais o pobre, agora é o verde. É o ecologismo. Agora nós não temos que salvar mais os pobres, nós temos que salvar as árvores. Nós temos que salvar as tartarugas. Nós temos que salvar as lulas, os peixes. Mudou. Presta atenção. O discurso é outro. Porque sempre tem que existir uma bandeira que desfoque a questão de Deus é o centro da vida, da existência, da história e do mundo. O pobre, segundo o Evangelho. A pobreza, muito mais do que uma mera circunstância ou situação momentânea, ela é uma atitude, segundo o Evangelho, de coração. Dito, a virtude do desapego e do desprendimento com os bens materiais. Evangelicamente, o padre Raniero Cantalamessa, o pregador pontifício Frei Raniero Cantalamessa, escreveu sobre isso. A pobreza, evangelicamente falando, não é nem tampouco a atitude de conivência e indiferença com a miséria material do homem, mas é uma atitude de virtude interior, de desapego dos bens materiais na sua relação com eles, sabendo que são um instrumento e um meio para se realizar o bem comum, para se fazer o bem a todos. De tal maneira que, sendo assim, vamos parar com essa conversa furada de que ser pobre, materialmente falando, estar no reino de Deus, é estar salvo, e ser rico é estar condenado ao inferno. Negativo. Eu conheço a história de um mendigo que em Madrid, me permite? Claro. Em plena Guerra Civil Espanhola, ele passava aqui e acolá recebendo sopões que se distribuíam na época, e ele carregava uma colher no seu bolso, é tudo o que ele tinha. E então ele tirava aquela colher para tomar o sopão, e depois que terminava de tomar o sopão, ele lambia aquela colher e ele esfregava nos farrapos da sua roupa e guardava como se aquilo fosse assim intocável. E se alguém pedisse para ver a colher ou apenas tocá-la, ele se enfurecia. Como eu conheço muita gente que nessa atitude de nobreza interior, de dignidade cristã em relação ao mundo da matéria, porque sabe que ele não é o fim, é um meio, fez de tudo aquilo que possuía um dom, um bem e um serviço. Portanto, nem a pobreza material leva para o céu, nem a riqueza leva para o inferno.
O que Deus vai julgar em cada um de nós é o seu coração. E como se relacionou com tudo isso. Conheço muita gente também que vive numa miséria material enorme e que sua miséria moral ainda é um pouco maior. Desculpe-me. Seja na jogatina, seja nos vícios e assim por diante. E também conheço gente que, abastada, viu, Eric? Certo. E que vive numa miséria, numa pobreza material, numa pobreza espiritual enorme. Agora, essas pessoas não têm o direito de receber o anúncio da redenção? De escutar que existe um Salvador que deu a vida por elas? E que se entregam às suas vidas, elas mudam de coração e mudam de mente e passam a viver de uma nova forma, o que vai gerar um bem e um fruto também objetivo e prático para a vida de seu semelhante, porque aprenderão a partilhar? Nós precisamos ter clareza dessas coisas. Vamos parar com esse lobby de que, a opção preferencial da igreja pelos pobres é no sentido de que, para além dos sofrimentos morais e espirituais, também se agrega o sofrimento material. Como caridade, como misericórdia, a igreja está atenta e acompanha-os com o maior carinho, uma maior ternura. Mas isso não é sectarismo, não. Não vem ensinar isso como sectarismo. Muito bem. A gente precisa ir para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Não sai daí, a gente volta já já. A gente já está de volta para o programa Eclésia, esse é o último bloco, um monte de questão interessante. Liga aqui para a gente, quem sabe dá tempo ainda nesse bloco. Vamos correr aqui para responder algumas perguntas e a gente aproveitar melhor esse conteúdo, já que a gente está falando sobre os 30 anos do primeiro documento que condenou a teologia da libertação. A Delani Maria Dantas, ela faz uma pergunta que ela quer saber a relação da doutrina social da igreja em relação à teologia da libertação. Só lembrando que a doutrina social da igreja, as primeiras encíclicas sociais vieram com o Papa Leão XIII, finalzinho do século XIX, início do século XX. Tem alguma relação a doutrina social da igreja com a teologia da libertação? Nenhuma. Já taxativamente, nenhuma. A doutrina social da igreja que, como prenúncio, aconteceu com a Rerum Novarum de Leão XIII, Eric, a iluminação das realidades temporais, como a luta contra toda espécie de mal, também o mal material, a partir do Evangelho, onde a verdade e o bem e a justiça são as três primordiais categorias de reflexão a partir do domínio, do reinado e da soberania de Deus. Quando, na centésimos anos, São João Paulo II, o documento comemorativo, a Rerum Novarum, ele escreve, ele diz, a doutrina social da igreja não é uma meia-via entre o liberalismo e o marxismo. A doutrina social da igreja é a luz do Evangelho que ilumina o caminho do homem sobre a terra para enfrentar todo o dilema do seu sofrimento e da sua dor, no que tange também a miséria material. E como se encontrar o caminho dessa liberdade, dessa plenitude em Deus, de superação dessa miséria. Mas sempre com o fio da verdade, numa perspectiva de profunda paz. Esse é o primeiro e imediato reflexo. Não é o da luta de classes, não. Portanto, a doutrina social da igreja não tem relação alguma com a teologia da libertação. Esta é a resposta. Alguém pode, inclusive, o senhor disse quase agora há pouco em relação a isso, alguém pode dizer, por que vocês também não estão falando contra os problemas do capitalismo? Olha só, o capitalismo é uma relação de mercado. Ele não quer dar respostas à existência humana. Ele não tem interesse em dar respostas de onde viemos, para onde vamos, como podemos fazer para ser melhor. Essas respostas estão para a religião e para correntes filosóficas. Agora, o marxismo, o comunismo, o socialismo, esses sim querem dar respostas. Não só querem dar respostas, como querem nos conduzir a algo que não tem Deus. Então, oficialmente, a Igreja Católica se pronunciou sim contra esse tipo de política. Agora, em relação a outros tipos de política, que também tem seus problemas morais, nós não estamos colocando no mesmo patamar. E nesse sentido, Padre Ivano, só queria confirmar, a Igreja Católica tem um aspecto do marxismo que é bem claro, são contra a propriedade privada. A Igreja Católica é a favor da propriedade privada? Sim, porque a propriedade privada está na própria raiz, na natureza do ser humano. Ok? A propriedade privada, ela é de origem, acima de tudo,
divina, transcendente. Isso aqui cabe num outro capítulo. Mas ela é a favor não porque ela quer ser a favor. Ela é a favor porque ela é tutelária da verdade. E a verdade é que a propriedade privada é algo natural. Aliás, antes de tudo, hein? É de direito natural. Preciso aqui já até fazer essa afirmação. E depois, a igreja também não propugna o liberalismo, não. O liberalismo tem origem protestante. A doutrina liberalista é protestante, está lotada de erros, que todos advindos do protestantismo. Isso é um outro capítulo. Tampouco a igreja defende ou propugna o liberalismo. Nem cá, nem lá. A igreja é ela. É santa, é única, é católica, é apostólica, é livre em relação a todos os sistemas do mundo. Porque o sistema da igreja é o sistema de Deus. A Fernanda de Oliveira, de Itapevi, São Paulo, e também a Maria Terezinha Lusa, não é exatamente a mesma pergunta que elas fazem, mas uma lembra, por exemplo, que, segundo ela considera que alguns grupos ligados à teologia de libertação puderam até ter frutos de evangelização, e ela usa até a expressão, mudaram o rosto da igreja. E a Maria Terezinha diz assim, o que melhorou após essa condenação da teologia da libertação? A gente não percebeu que as igrejas ficaram mais vazias? Ela, inclusive, reforça. Na prática, a gente não conseguia perceber que a teologia da libertação omitia a Deus. Ok. Bom, deixa eu só voltar. Deus. A igreja vive sob a autoridade e o domínio de Deus, que se revelou através da aliança. A nova e eterna aliança em seu Filho. Agora aqui, as nossas duas irmãs que escreveram, primeiro, sobre os possíveis frutos. Eu vou fazer uma paráfrase talvez um pouco arriscada. Como diz Santo Agostinho, Deus tira do mal o bem. Ok? Sobre a retidão dessas pessoas, ninguém vai colocar alguma interrogação. Da forma errada, talvez com uma reta intenção, buscando com sinceridade, daí Deus tirou algum fruto. Depois, eu só quero dizer que o rosto da igreja é um rosto, sim, de beleza, de plenitude, o rosto de São João Paulo II, com o qual os jovens se identificaram enormemente, com o ideal de santidade, com o ideal de castidade, de pureza, com o ideal de amor ao seu semelhante, ao seu próximo, de entrega incondicional de sua vida. O rosto de Bento XVI, com o qual um clero jovem se identificou enormemente e se apaixonou pelo sagrado ministério, vendo nele, como também viu em São João Paulo II, todas as virtudes, todas as qualidades de um grande, de um santo sacerdote. A igreja avançou como nunca. E essa história de que perdeu o território, perdeu exatamente onde a teologia da libertação dominou. Quer ver como? Assim, de pessoas que eu, como padre, conheço já com alguns anos de ministério, que se tornaram, infelizmente, protestantes de seitas neopentecostais, que já me disseram assim, padre, eu ia à missa e só escutava sobre problemas financeiros, problemas econômicos, problemas sociais, e o pobre e a mudança da sociedade. E há muito eu não ouvia que Deus me ama, que tem um propósito sobre a minha vida, que aguarda em seu Santíssimo Coração. E fui para a primeira porta que me disse isso tudo e lá fiquei. Sabe onde a igreja perdeu frente, queridos? Onde se deixou de falar de Deus. E aí, talvez esse foi o maior contributo da teologia da libertação. Ela conseguiu esvaziar as nossas igrejas. A Maria Delfina Gismonte de Araújo, ela faz uma interessante relação aqui, pena que o nosso tempo é curto, não vai ter tempo da gente aprofundar nisso, mas ela compara os teólogos da libertação e a sua desobediência a Martim Lutero, totalmente oposto da obediência evangélica, por exemplo, como São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Excelente. que também viveram essa experiência do pobre de maneira evangélica. Obrigado, meu irmão. O Igor Morvan, ele lembrou também da relação do sofrimento de João Paulo II em relação tanto ao comunismo, em relação também ao socialismo, principalmente na Polônia, essas duas correntes massacraram demais o seu país de origem. A gente sabe, a gente consegue entender, perceber o que João Paulo II pensa em relação a isso, porque esses documentos também foram em seu papado. E, mais claro ainda, o nosso querido Bento XVI, que era então o cardeal Joseph Ratzinger, e que também falou por diversas vezes sobre isso. Queria que o senhor, a gente já não tem muito tempo para isso, mas queria que o senhor falasse um pouco também em relação ao que o Papa Francisco pensa em relação a isso. Ok. Olha, como o diabo veio para roubar, matar e destruir, começa aqui com o roubar.
A primeira atividade do inimigo, roubar. Quer roubar a glória de Deus, quer roubar a verdade, quer roubar a dignidade do plano do Senhor sobre o homem. Roubar. A primeira atividade do inimigo é roubar. O que acontece? Eles querem roubar, subtrair o Santo Padre, o Papa Francisco, apregoando que ele é ligado à teologia da libertação. Ligado a coisa alguma, ele mesmo disse. Não tem o mínimo vínculo. E muito pelo contrário, no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude, junto aos bispos, ele condenou uma espécie de teologia de busca de uma igreja que se apropria de categorias socializantes pagãs. Ele usou a expressão, né, do reducionismo socializante. Reducionismo socializante. Então, olha, não venham confiscar o Santo Padre, o Papa Francisco, não, que ele é pura e simplesmente católico. Viu? Fiquem tranquilos. O Stanley Viana, ele lembra do relativismo de Antônio Gramsci. Antônio Gramsci é um pensador marxista que realmente colaborou muito para que a situação chegasse onde a gente está, inclusive aqui no Brasil. Porque não mais pelo campo da luta armada, por exemplo, como o início do marxismo no comunismo, mas agora pelo campo das ideias. E ele tinha na Igreja Católica um grande inimigo. Ele queria esvaziar o seu conteúdo real e substituir por um simulacro de ideias que nada mais é do que o marxismo. Eric, pois não, só uma coisa. O Gramsci dizia, se eu tiver de implantar universalmente o marxismo, eu tenho de atacar e destruir a Igreja Católica e a família. E ele lembra, inclusive, dessas relações com o pensamento de Antônio Gramsci, por exemplo, com a defesa do aborto, etc. Mas ele faz uma pergunta interessante. Como podemos fazer como católicos engajados nas justas causas para servir bem a Deus? Primeiro, estar bem informados na sua consciência. A doutrina católica é vasta, abarca todos, sem deixar algum de lado, aspectos da existência e da vida do homem sobre a terra. Estude o catecismo, estude a doutrina social da igreja, prepare sua consciência, se capacite. Talvez aí duas coisas. Primeiro, juntar outras pessoas, gente de bem. E criando, no bom sentido agora sim, hein, uma rede de homens e mulheres de fé de Deus, formados, bem formados pela doutrina da Santa Igreja Católica. Depois ir fazendo apostolado, né? Aliás, se confundem numa coisa só. Ir agregando, estudando e agregando outras pessoas. E aí tentar promover fóruns, tentar promover encontros de formação, se preparar, estudar bem, não há dúvida, baseado numa vida de oração, uma vida sacramental forte, que vão nos sustentando, nos alicerçando, e depois ir tentar ir dilatando isso para outras pessoas. Dilatar, vamos tirar aqui o gerúndio, dilatar isso para outras pessoas. Muito bem. Acho que talvez a última questão da noite. Em 1917, Nossa Senhora apareceu para 3 crianças lá em Fátima, né? Todo mundo conhece a história de Nossa Senhora de Fátima. Ela apareceu durante algum tempo. E na última aparição, que foi em 13 de outubro, onde aconteceu aquele milagre do sol, na presença de milhares de pessoas, para justamente assinar ali a presença de Deus, que alguma coisa realmente acontecia diferente naquele lugar. O centro da mensagem de Nossa Senhora de Fátima lembrava também dos perigos da Rússia espalhar seus erros pelo mundo. Mais ou menos 20 e poucos dias após esse milagre do sol, ou seja, a última aparição de Fátima, pela primeira vez, um governo oficialmente marxista, comunista, inaugura então esse tipo de governo, que foi com Lenin, na Rússia, justamente na Rússia. Esses erros da Rússia, da qual Nossa Senhora nos previa dos perigos e que a Igreja também havia de sofrer, a gente pode dizer que esses erros, que nada mais é que também que esse regime marxista comunista, é esse mesmo erro na qual a teologia da libertação acabou mergulhando? Sim. Eric, duas coisas. Poucos dias depois, eu sempre coloco duas coisas. Poucos dias depois, explodiu a Revolução Comunista na ex-União Soviética, que espalhou todos os seus erros. Se ilude quem pensa que o marxismo morreu, se ilude quem pensa que a teologia da libertação morreu, hein? Se ilude. Ok? Primeira coisa é isso. Depois nós temos que pensar assim, olha, Nossa Senhora entregou uma profecia, ou seja, falou em nome de Deus. É isso uma profecia. Falou em nome de Deus e falou a palavra de Deus, denunciando o pecado. Seria todo o mal que o ateísmo marxista, o ateísmo materialista, através da Rússia, espalharia pelo mundo, com todas as suas consequências práticas que nós já colocamos durante este programa.
mas, acima de tudo, é sim uma profecia sobre a invasão do ateísmo materialista dentro da igreja. E coloco qualquer teólogo, quem quiser pegar o catecismo da igreja, quem quiser pegar as Sagradas Escrituras, sentar comigo frente a frente e provar que existe algo que se possa aproveitar do marxismo, do materialismo ateu, que é o marxismo, em relação à nossa fé, e aquilo que é a missão e a obra da igreja, que é a obra de redenção e salvação, eu estou aguardando. E Nossa Senhora avisou bem, esses erros estão aí. E entraram sim para dentro da igreja, é uma coisa palpável. Em 1972, quando Paulo VI faz aquela declaração sed libera nos chamá-lo, mas livrai-nos do mal, ele estava falando disso. A fumaça de Satanás penetrou no interior da igreja. Eu ponho minha mão no fogo se isso não é em relação ao marxismo, às doutrinas ateias, materialistas, que na América Latina tomou o nome de teologia da libertação. Muito bem, padre. O assunto é ótimo e o tempo se esgotou rapidamente. A gente já está terminando o programa. Eu pedi para o senhor encerrar, por favor, com a bênção. Que essa bênção nos livre do mal e nos conduza ao reino dos céus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe, vos guarde, vos proteja, vos conduza, vos Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, padre, pela sua presença aqui, pela sua participação conosco no programa Eclésia. Foi muito boa a nossa conversa. Obrigado aos nossos telespectadores. Muitas pessoas mandaram, a gente conseguiu interagir com algumas participações. Infelizmente não dá tempo de todo mundo, mas agradeço do fundo do coração a sua participação. Na semana que vem a gente continua com mais um programa Eclésia, como sempre trazendo algum assunto relacionado à catequese. Aliás, na semana que vem a gente vai falar sobre as cartas de Paulo. Na semana que vem a gente continua a nossa conversa, então, aqui no programa Eclésia, tá certo? Você pode acompanhar os nossos programas, ficam sempre disponíveis no site da Rede Século XXI, no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br. Procura lá por programa Eclésia, ficam sempre disponíveis. Você pode assistir, inclusive, esse programa daqui a alguns dias lá no nosso site, tá certo? Uma boa semana, a gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.